A partir dos dois últimos casos, que eu chamaria de caso 3 e caso 4, vimos que para dois carros padrões que não são idênticos, observamos que as variações das velocidades são diferentes. Vimos que a variação da velocidade do carro padrão é de 0,80 metros por segundo e a variação da velocidade do carro duplo 0,40 metros por segundo. Portanto, a razão da magnitude da variação da velocidade do carro duplo sobre a variação da velocidade do carro padrão é igual a meio. Enquanto que no caso 4, a variação da velocidade do carro padrão, que é menos 0,28 metros por segundo, a variação da velocidade do carro meio é de 0,58 metros por segundo. Portanto, a magnitude da variação da velocidade do carro meio, dividido pela magnitude da variação da velocidade do carro padrão, é igual a 2. Para um grupo de objetos, todos feitos do mesmo material, é mais difícil mudar o movimento de objetos maiores do que o movimento de objetos menores. Os objetos maiores colocam mais resistência quando tentamos variar sua velocidade. Essa tendência de um objeto resistir a uma variação em sua velocidade é o que chamamos de inércia. A inércia é uma medida da tendência de um objeto a resistir a qualquer variação em sua velocidade. Assim, nos últimos 4 casos que acabamos de ver, estamos tentando obter uma lei que relacione essa nova grandeza física, inércia, à variação da velocidade. Concluímos até agora que a inércia é proporcional ao inverso da velocidade. Se a variação da velocidade é grande, a inércia será pequena. Se a variação da velocidade for pequena, a inércia será grande. A inércia e a variação da velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Verificamos experimentalmente que existe uma relação entre inércia e variação das velocidades. Fizemos 4 experimentos. Nos experimentos 1 e 2, tínhamos 2 carros padrões idênticos. Se eram carros padrões, a razão entre suas inércias é igual a 1. E a razão da magnitude das variações das velocidades também será igual a 1. No experimento 3, nós tínhamos o carro 1 como carro padrão e o carro 2 como o dobro do carro padrão. Assim, a razão entre suas inércias, a inércia do carro dobro sobre a inércia do carro padrão, é igual a 2. Mas notamos que a razão da variação das magnitudes das velocidades era igual a 0,5. E esse valor 0,5 é igual a m1 dividido por m2. E de forma análoga, no experimento 4, tínhamos um carro padrão e o carro 2 era a metade do carro padrão. A inércia do carro 2, que é meio, dividido pela inércia do carro padrão, que é igual a 1, tem como resultado m2 dividido por m1 igual a 0,5. Mas nós vimos que nesse quarto experimento, a razão das velocidades era igual a 2. E esse fator 2 é igual a m1 dividido por m2. Isto é, o fator 2 é o inverso da razão das inércias. Desse experimento, nós podemos construir uma lei matemática. Isto é, a inércia do carro m1 é inversamente proporcional à sua variação da velocidade. E a inércia do carro 2 é inversamente proporcional à variação da velocidade do carro 2. Nós não sabemos essas constantes de proporcionalidade, mas se nós dividirmos uma inércia pela outra, essa proporcionalidade torna-se uma igualdade. Então, a inércia do carro 2 dividido pela inércia do carro 1 será igual ao módulo da variação da velocidade do carro 1 dividido pelo módulo da variação da velocidade do carro 2. Em outras palavras, a razão das inércias dos dois carros é igual ao inverso da razão de suas variações de velocidade. Encontramos aqui uma lei matemática que descreve a colisão entre dois objetos que se movem sob um trilho de ar
cujo o atrito é reduzido. Essa regra geral permite fazer algo muito interessante. Podemos pegar um novo carrinho de inércia desconhecida, deixar um carrinho padrão colidir com ele e determinar, a partir das variações da velocidade, a inércia do novo carrinho em relação ao do carrinho padrão. Isto é, a partir dessa nossa lei, podemos determinar a inércia de objetos desconhecidos. Para tal, basta conhecer a inércia de um dos carrinhos, do carrinho padrão, e determinar as variações das velocidades que podem ser medidas facilmente. Podemos medir as variações das velocidades e, tendo o valor da inércia padrão, é possível determinar a inércia do carrinho desconhecido. A partir do gráfico da velocidade em função do tempo, podemos determinar as variações das velocidades, pois temos a velocidade antes da colisão e depois da colisão. Para o carro padrão azul, a velocidade inicial vale 0,43 metros por segundo. E a velocidade final vale menos 0,2 metros por segundo. Então, a variação da velocidade do carro padrão é de menos 0,63 metros por segundo. Para o carro desconhecido, vermelho, a velocidade inicial vale 0. E a velocidade final vale 0,21 metros por segundo. Então, a variação da velocidade do carro desconhecido é de mais 0,21 metros por segundo. Se nós calcularmos a razão das magnitudes dessas variações da velocidade, vamos encontrar que 0,63 dividido por 0,21 é igual a 1/3. Agora podemos usar a nossa lei. Portanto, a inércia do carro desconhecido sobre a inércia do carro padrão é igual a 3. Isto é, a inércia do carro desconhecido é 3 vezes a inércia do carro padrão. Vou repetir aqui. A magnitude da variação de velocidade do carro desconhecido é 1/3 da do carro padrão. E a inércia do carro desconhecido é 3 vezes a do carro padrão. Se fizermos a inércia do carro padrão como 1, a inércia do carro desconhecido será 3. Se a inércia do carro padrão for 2, a inércia do carro desconhecido será 6. Então, uma vez definido um padrão, ou a inércia do carro padrão, a inércia de um objeto desconhecido pode ser determinada, simplesmente fazendo com que esses dois objetos colidam um com o outro. Esses resultados são consistentes, pois se analisarmos o gráfico com cuidado, vemos que o movimento do carro padrão trocou o sentido. Ele inicialmente está se movendo no sentido positivo do eixo x, no sentido do referencial, e após a colisão, a velocidade ficou negativa, implicando que ele trocou de sentido do movimento. Isto acontece quando o carro padrão colide com um objeto com uma inércia maior. Já o carro desconhecido mantém o mesmo sentido positivo do eixo x durante seu movimento após a colisão. Isto ocorre se o carro desconhecido tem uma inércia maior. Foi o nosso segundo experimento pensado. Retorne lá para verificar isso. Outro ponto relevante é que a magnitude da variação da velocidade do carro padrão é maior do que a magnitude da variação da velocidade do carro desconhecido. Isso pode ser visto no gráfico, por meio das magnitudes das setas azul e vermelha. Veja que a seta azul é 3 vezes maior que a magnitude da seta vermelha. No dia a dia, equivale a uma colisão entre um carro leve e outro pesado. Após a colisão, o carro leve recua com uma velocidade maior do que a velocidade do carro pesado, que deve avançar um pouco mais, no mesmo sentido do movimento original. Outra questão é a seguinte: apenas a quantidade de material que determina a inércia? Ou o tipo de material afeta a inércia? Como tipo de material, estou falando sobre metal, plástico, líquido, etc. Vamos considerar uma quantidade de plástico igual a uma quantidade de metal. O gráfico representa uma colisão de um carro de plástico com um carro de metal.
ambos com a mesma quantidade de material. A variação da velocidade do carro de plástico é de menos 0,48 metros por segundo. Portanto, sua velocidade diminui. Além disso, o carrinho reverteu o sentido do movimento. A variação da velocidade do carrinho de metal é de mais 0,08 metros por segundo. Portanto, sua velocidade aumentou, mas manteve o mesmo sentido do movimento. A razão das magnitudes das velocidades é igual a 6. Isto é, a variação da velocidade do carrinho de plástico é 6 vezes maior que a variação da velocidade do carrinho de metal. Conclui-se que a razão entre as inércias deve ser o inverso. Isto é, a inércia do carro de plástico é 1/6 da inércia do carro de metal. Aqui estamos considerando que o carro de metal seja o carro padrão. A equação que nós obtivemos nos casos anteriores é válida para qualquer um dos casos. Isso nos permite fazer uma afirmação sobre a inércia. A inércia de um objeto é determinada inteiramente pelo tipo de material do qual o objeto é feito e pela quantidade desse material contido no objeto. A inércia é uma propriedade intrínseca do objeto. É uma propriedade que pertence somente a ele.